Olá, hoje é terça-feira, 16 de junho, o Panorama está começando. Vamos agora aos destaques desta edição. No Giro de Notícias, começa no próximo dia 29 o pagamento do saque emergencial do FGTS. Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais desenvolve ação para a Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Cazu registra mais 2 altas hospitalares de pacientes curados da Covid-19. Veja também, aplicação do conhecimento. Após atividades avaliativas, alunos reapresentam aprendizado em forma de literatura de cordel. No quadro Pense Direito, você vai saber quais são as competências do Tribunal do Júri no Brasil. E ainda, lixeiras são destruídas na área central da cidade e Prefeitura pede a conscientização da população. Não saia daí, o Panorama está no ar. Você já conhece o calendário e sabe como será realizado o pagamento do saque emergencial do FGTS pela Caixa? Tem direito ao saque emergencial todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS. O valor é de R$ 1.045. Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil, em mais de 1 milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás, telefone. Já o pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário do beneficiário e tem início no dia 25 de julho. Quem optar por não receber o recurso do FGTS poderá expressar a escolha por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da pandemia. Começa a Semana Estadual de Prevenção às Drogas e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais reuniu vários atores dessa política que, ao longo desta semana, deixaram algumas mensagens nas redes sociais da CEDES-MG. Hoje, o gestor de políticas públicas para a juventude de Muriaé, Wesley Ferreira, foi o primeiro responsável pelo depoimento. Fala, juventude de Minas Gerais, tudo bom? Tô passando aqui para deixar um recadinho com vocês. A CEDES irá promover uma semana de prevenção de uso e abuso de álcool e outras drogas. E eu tô aqui para convidar você, jovem, a fazer parte dessas ações que vão acontecer dos dias 22 aos dias 26 nas redes sociais da própria CEDES, tá? Venha fazer parte do time que debate com criatividade políticas públicas. No último domingo, o Cazu Hospital Irmã Denise registrou mais 2 altas hospitalares de pacientes curados da Covid-19. São eles Daniel Rodrigues Soares, morador de Caratinga, e Alzira da Luz, residente em Santa Bárbara do Leste. Daniel, de 44 anos, foi admitido no dia 8, depois de ser transferido da UPA. Por ser caminhoneiro, ele fez diversas viagens para o Rio de Janeiro. Já Alzira, de 70 anos, deu entrada na unidade hospitalar no dia 9, também transferida da UPA. Parabéns aos dois pela recuperação e a toda a equipe do Cazu pela dedicação. As obras do projeto Minha Casa Minha Vida, de acordo com o engenheiro responsável, retomaram o ritmo de trabalho neste ano após o período de contingenciamento de recurso por parte do governo federal. Hoje, conforme informações repassadas pela Prefeitura de Caratinga, 90% da estrutura do Residencial Esperança 3 já estão concluídas. Estamos aqui no Residencial Esperança 3, sim. Hoje a gente tem cerca de 90% da estrutura da obra concluída. Passada a turbulência de 2019, aí, com o contingenciamento de recursos do governo federal, conseguimos retomar, né, o ritmo de obra
desejado por nós desde o início. E né, dentro disso aí, se a gente mantiver todo o cenário econômico do país aí, a gente acredita que esteja entregando ainda nesse ano de 2020. O primeiro contrato, né, que seria o Residencial Esperança 3, composto de 120 unidades habitacionais. Sim. Lembrando que a gente está, né, aqui é o faixa 1, a gente está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. No segundo, né, não posterior, mas já agora iniciando a estrutura do Residencial Esperança 4, que compõe 280 unidades habitacionais. Aqui a gente trabalha com uma parede de concreto, tá? É uma metodologia de construção nova, então a gente está levantando as paredes, tá? No português claro aí. Então é uma forma de construção rápida e com isso aí a gente está ganhando tempo para uma celeridade maior na entrega do empreendimento. O padrão Minha Casa Minha Vida faixa 1, são apartamentos de 2 quartos, né? A estrutura dentro do programa da Caixa, com todo o sistema de qualidade. E são apartamentos bons, né? Que a gente tem uma área boa, apartamentos arejados e os beneficiários vão ficar muito satisfeitos aí com o novo lar deles. Em uma educação comprometida com mudanças e transformações sociais, teoria e prática têm que estar juntas na aplicação do conhecimento. E foi justamente isso que uma bióloga, pesquisadora e professora de cursos de graduação e pós do UNEC fez neste semestre. Depois de estudarem diversas teorias e realizarem diferentes atividades avaliativas, os alunos tiveram que reapresentar tudo isso em forma de cordel. Na linha tênue da ciência, com fatos e provações, nascem palpites e suspeitas, testes e comprovações. Por outro lado da história, cheia de crença e tradição, uma faceta da verdade oposta à nossa evolução. 2 temas muito atravessados, de polêmica e discussão, que se destrincha no decorrer de estudo e compreensão. Criacionismo do Criador, evolução da criação. Compreender a relação teórico-prática desenvolvida pelos professores na construção de saberes em sala de aula, além de uma aplicação do conhecimento, são assuntos muito discutidos e debatidos em todos os níveis de ensino. Pensando nisso, o jornalismo do Panorama convidou a bióloga, mestra em Ciências Naturais e Saúde, doutora em Biotecnologia e professora e pesquisadora dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário de Caratinga, Rosane Gomes de Oliveira. Os desafios que permeiam a prática docente em sala de aula são muitos, mas nós, docentes, sabemos que existem diversas tendências e metodologias no processo ensino-aprendizagem que ajudam a melhor inserção do conhecimento na prática diária em sala de aula. Metodologias conhecidas como tradicionais, vivencionais, inovadoras, entre outras. No entanto, independente dessas tendências e metodologias, o docente, com o domínio da teoria, do conteúdo, com seu conhecimento, ele é capaz e pode inovar, criar e tornar sempre o conhecimento aplicado em sala de aula. Foi justamente por isso, focando na aplicação do conhecimento em sala de aula e de forma prática, que neste semestre a professora realizou uma atividade diferenciada com os alunos dos primeiros períodos dos cursos de Ciências Biológicas e Letras do UNEC.
depois de estudarem diversas teorias e realizarem diferentes atividades avaliativas, os alunos tiveram que reapresentar tudo isso em forma de cordel, daquele jeitinho que começamos a matéria. Por que eu pedi o cordel? Porque o cordel é um gênero literário muito conhecido, popular, apesar dele ter métricas, sonoridades, rimas, ele também mexe com o imaginário e ele é mais livre para a criação. Seria mais tranquilo para os alunos. Assim como no início da reportagem, aquele era um trecho de um dos trabalhos apresentados pelas turmas. Agora, um outro trecho. Vou lhe falar, Darwin veio nos mostrar que a teoria da evolução não é sobre criação. A bordo de um navio esteve a viajar, a natureza soube observar e sobre teorias pensar, o darwinismo foi aplicar. Quando o docente aplica algo novo e diferenciado, ele espera dos alunos que eles realmente tenham aprendido e aprofundado seus conhecimentos. Com relação aos cordéis, eu fiquei muito feliz e alegre, porque após ler os cordéis, pude constatar o aprendizado dos alunos, porque ao ler os cordéis apresentam trechos das teorias estudadas em sala de aula. Então, isso é muito bom, né? E ver também que os alunos gostaram e se encantaram com o conhecimento, com a aprendizagem, é motivo também de alegria para nós, professores. Os docentes dos cursos de graduação e pós do UNEC primam por tornar o conhecimento sempre aplicável ao aluno, fomentando assim o conhecimento aprofundado. Eu, como docente, tanto dos cursos de graduação e pós-graduação, como demais colegas da instituição, primamos por tornar o conhecimento sempre aplicável ao aluno, que ele enxergue que esse conhecimento ele é útil, que o aluno pode desenvolver maiores habilidades, pode aprofundar os seus conhecimentos e se tornar um profissional qualificado no mercado de trabalho. Você sabe quais são as competências do Tribunal do Júri no Brasil? Veja agora no quadro Pense Direito. O Tribunal do Júri, que a gente está acostumado a ver aí em séries americanas, filmes também, composto ali por jurados que vão julgar uma causa, no Brasil ele opera de maneira um pouco diferenciada. Porque no Brasil o Tribunal do Júri ele não tem competência para julgar todo tipo de causa. Primeiramente, o Tribunal do Júri só julga crimes relacionados ao direito penal, só julga causas relacionadas ao direito penal, só julga crimes. Então, o Tribunal do Júri no Brasil não vai julgar, por exemplo, um dano moral, um dano material, porventura existente ali numa relação civil, uma relação contratual. E isso não é objeto de julgamento do Tribunal do Júri no Brasil. Também uma relação trabalhista de nenhum modo vai poder ser julgada por um Tribunal do Júri no Brasil. A competência, então, do Tribunal do Júri no Brasil é definida pela nossa Constituição, que disciplina que o Tribunal do Júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Então já excluímos de antemão os crimes culposos. Homicídio culposo, por exemplo, não é julgado pelo Tribunal do Júri. Só que os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados são. Quais são eles? Homicídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, aborto e infanticídio. São esses 4 crimes aí, ou 4 grandes categorias de crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. A gente pode desdobrar elas em outros crimes em espécie. O homicídio aí a gente poderia desdobrar no homicídio propriamente dito e também no feminicídio. O aborto nós poderíamos desdobrar aí no aborto praticado pela gestante, a gestante que decididamente resolve praticar um aborto, ou o aborto praticado por terceiro contra a gestante com ou sem o conhecimento dessa.
tá? São crimes aí que também são da competência do tribunal do júri. O infanticídio, que é a conduta da mulher logo após ao parto matar o seu filho, é um crime que tem uma pena específica ali, um pouco menos grave do que a do homicídio, porque é uma situação especificada. Então, esses são os crimes de competência do tribunal do júri. É importante a gente entender isso para não confundir as coisas, porque pode aparentar, assistindo uma série, um filme americano, que realmente o tribunal do júri julgaria tudo. No Brasil, não é assim, tá bom? É interessante notar que o tribunal do júri pode se reunir tanto na Justiça Estadual quanto também na Justiça Federal. Geralmente, a grande maioria dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri são crimes de competência da Justiça Estadual. Então, nós vemos aí nas comarcas, né, nos fóruns estaduais, esses tribunais do júri serem formados. Mas pode acontecer, e é raríssimo acontecer, mas pode acontecer, do Tribunal do Júri se formar na Justiça Federal. Tem um caso aí em andamento, em algum lugar do Brasil aí que eu não vou citar, mas enfim, em que um auditor fiscal foi morto, supostamente a mando de uns empresários. Era um auditor fiscal da Receita Federal. Ele foi morto, supostamente a mando de uns empresários que estavam sendo investigados por esse auditor fiscal por sonegação, tá? Então, como o crime se deu em relação direta à função pública exercida por esse auditor fiscal federal, foi aí chamada a competência da Justiça Federal. É raríssimo a Justiça Federal julgar um crime na competência do Tribunal do Júri, mas pode acontecer. Então é isso, é importante a população participar do júri quando possível, seja assistindo, seja como jurado, mesmo se inscrevendo para ser jurado, porque o Tribunal do Júri ele é civilizatório. Ele é, digamos assim, talvez a única forma da população poder participar democraticamente, digamos assim, do Poder Judiciário. Porque nós podemos participar do Poder Executivo e do Poder Legislativo, podemos nos candidatar a cargos políticos, mas no Judiciário o ingresso é por meio de concurso público. Então, não é um critério democrático direto. Mas a população pode, no Tribunal do Júri, ali exercer a justiça de maneira direta. Porque são pessoas do povo, são pessoas daquela comunidade onde o crime foi praticado que vão julgar aquele delito. Então é importante essa participação, é importante que nós criemos essa cultura aí de participar e de entender essa função não como um fardo, mas como algo civilizatório, um exercício efetivo da cidadania, tá bom? Assim que passar a pandemia do coronavírus, é importante que quem tiver interesse compareça ao fórum local para poder assistir ali às sessões do Tribunal do Júri, podendo depois, com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida sobre o procedimento, perguntar, tirar dúvidas ali, até mesmo com o magistrado que presidiu o ato, enfim, é importante essa participação popular. Chegou a hora de ver como está a previsão do tempo para Caratinga. Para quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 24 graus. Já a previsão para quinta-feira é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. A previsão para sexta-feira em Caratinga se mantém de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos segue normalmente durante a pandemia. Mas uma cena chamou a atenção. Lixeiras da área central da cidade foram totalmente destruídas. O órgão pede a conscientização da população. Mesmo que a orientação seja para ficar em casa, os profissionais da limpeza de Caratinga, que exercem um papel fundamental em meio à pandemia, não pararam até hoje. Tudo isso para manter a cidade organizada e limpa. Que a Secretaria de Meio Ambiente continue com as atividades normalmente, né? Tanto interna como externa. Limpeza, capina, documentações. Porém, um ato de vandalismo praticado por pessoas ainda não identificadas prejudicou e muito quem realiza a coleta do lixo. Tivemos 2 episódios essa semana, né, que chamou muita atenção nossa e com isso a gente está repassando para vocês. Que é o quê? Teve a queima de um contêiner na Capitão Paiva. Então, assim, os contêineres que estão na cidade são de grande importância para fazer a coleta, para organizar a cidade, né? A cidade mais limpa, mais organizada, bonita, né, para todos nós.
Então, assim, eu venho pedir a colaboração de todos em relação a isso, o cuidado. Outro fator que tem preocupado a Prefeitura é em relação à aglomeração de pessoas em praças públicas que estão devidamente isoladas. Muitas vezes não é respeitado o limite imposto pelo órgão. Nós fizemos o isolamento das praças, por quê? Em questão da aglomeração de pessoas, mas ainda existe pessoas que não estão colaborando nessa situação. Então eu venho pedir a colaboração de todos, né, para esse cuidado de não fazer, não quebrar esse isolamento, né? A gente vem pedir a colaboração de todos. Então, assim, com isso, nós vamos também solicitar a todos que o quê? Vamos tentar nos organizar, vamos manter nossa cidade limpa, vamos acompanhar os horários da coleta. Então, assim, todos juntos a gente consegue manter a cidade organizada e longe de alguns vetores. É importante que as pessoas tenham a consciência de que o cuidado e a conservação da cidade é responsabilidade de todos. Estamos chegando ao final da edição desta terça-feira. Continue conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Acesse, curta e compartilhe os nossos conteúdos. E se você quiser mandar alguma sugestão para a gente, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela audiência e companhia e até amanhã.